Então, eu tinha a Cabiúna VB, que é filha do Elfo do Porto Azul na Cabiúna da Lapinha, e uma égua já consagrada, né, ganhando pista. E eu precisava colocar um sangue diferente, o garanhão do momento, fora o sangue do Elfo, sim, estava no início, né, expoente, era o seu Chico Tandy. Então a gente resolveu fazer esse mix, seu Chico, numa égua Elfo, e foi o primeiro produto da Cabiúna VB e deu muito certo. Então já nasceu diferente também e uma égua que só fez crescer. Mas assim, quando começou a doma logo, a égua já chamou a atenção, né, de muita gente, muito área grande, ela foi para Lucas Lira. E aí algumas áreas começaram o assédio, né? Algumas propostas, algumas consultas. E a gente depois concretizou, né, 50% dela para Aras Federal e Aras M5. A primeira vez que eu me deparei, né, com a gueixa foi lá no Baixa Funda, lá em Lucas Lira. Nós estivemos lá, né? Eu não me lembro exatamente, eu não fui com o propósito de comprar, de conhecer alguma égua. Me parece que foi mais uma questão de congregação, confraternizar com a turma, tomar uma cervejinha, fazer um churrasco. E aí nós chegamos lá nesse dia e encontramos a gueixa, né? Foi quando ele apresentou. Que nós não tínhamos ouvido ainda falar sobre ela. Então já era a boca de 10 horas. Eu lembro, a égua antes dela já era premiada nacionalmente e depois eu montei nela. Lembro de uma frase de Renan que ficou marcada: Gui, essa aqui é das melhores que já passou no Baixa Funda. E aí chamou muita atenção, mas eu saí dali, confesso, sem qualquer propósito de adquirir, de fazer qualquer tipo de proposta nela. Foi mais assim, uma impressão que a gente teve, uma impressão extremamente positiva, mas naquele momento não gerou, pelo menos em mim, vamos dizer assim, um interesse de adquiri-la. Mas em meu filho, né, ele saiu dali muito impressionado. Foi quando a gente chegou em casa e ele começou a refletir comigo, aí questionava e dizia: meu pai, a égua é extraordinária, a égua é muito boa. E eu senti que aquele animal ali merecia ser nosso. Então eu conversando com meu pai, ele decidiu um dia, numa quarta-feira, me buscou na escola e fomos direto visitar ela. Bate e volta no mesmo dia. E depois daquela montada ali, confirmamos com o Lucas, muita conversa com o Lucas, com o Tonho do Baixa Funda, Renan, que treinava a égua todo dia, que aquele animal ali seria especial e um divisor de águas para os nossos lares. Como a gente estava iniciando vamos dizer assim, a criação, a gente tinha e tem uma relação muito, muito próxima mesmo, uma relação de amizade. Eu construí essa amizade atrás do cavalo, que é com o Matheus. E Matheus sempre foi assim, o Aras, além dele, o próprio Aras sempre foi muito preparado a rodar em pista, a disputar. E aí, obviamente, foi a primeira pessoa que me veio na cabeça, né? Na época era um preço alto também. Mas, bom, eu vou chamar Matheus para a gente compor com essa égua e tal. Rodrigo já tinha ido em Lucas, tinha visto a égua, tinha montado e tal, estava apaixonado na égua. E aí me chamou para entrar nesse projeto. Eu fiquei meio assim e tal, mas conversando com ele, com o Lucas Lira, acabou que entrei, na verdade, no projeto sem nem ter visto a égua ainda, né? Mas ele me falou que a égua era uma égua excepcional, era uma égua extra e tal. A gente tem já uma parceria muito boa. Casinho também é uma pessoa que já é, independente disso aí, já é amigo da gente. E confiamos nesse projeto aí, entramos e graças a Deus deu certo demais. Preparou ela para ir para a Bahia. Isso durou em média uns 6 meses, mais ou menos. Inicialmente já via o talento, né? Eu lembro que eu já falava com o Casinho com relação a esse potencial que ela tinha, porque o som já agradava muito, a montada já agradava muito. E como a gente já tem uma certa experiência com relação aos animais que chegam no CTE com esse tipo de potencial, já tinha alertado eles que se tratava de uma égua diferente. Nós ficamos encantados com sua marcha, mas ela precisava desenvolver equitação, ganhar massa muscular, ganhar forma de égua. Ela era uma potrinha crua, vamos se dizer, melhorar a sua postura. Junto com a gueixa, chegou muitos desafios. Ela sempre teve alguma coisinha, sempre. Tá? Então assim, vamos preparar a gueixa para sair para algum lugar. Aparecia um desafio. Tinha que retroceder, reabilitar e voltar. A Expo Bahia veio de forma muito interessante para a gente, porque ela confirmou o que a gente estava esperando, né? A gente tem ali uma
nacional praticamente, nível muito bom, né? O Nordeste todo mobilizado com relação à pista, né? Tanto Pernambuco como outros estados e Bahia também. Animais de alta competitividade, aí na categoria ela foi campeã e no grande, já com algumas éguas consagradas, ela acabou sendo campeã das campeãs. Eu conheci a Geisha VB na Expo Bahia, na estreia dela, né? Eu cheguei, ela tinha terminado a categoria dela, tinha acabado de ser campeã, não vi a prova. Aí, resenhas à parte entre os amigos, eu vi da pista e Federal conversando, batendo papo lá. E aquela conversa demorava, aí eu gostei. Federal, rapaz, tanta conversa longa é essa com da pista? Rapaz, a minha égua Júnior que ganhou aí. Encantou o parque, pista tá com cliente para comprar. Aí ele disse, o valor é X. Aí pista, eu tô com cliente de X. Aí eu disse para Federal, se o valor que você pediu é o valor que vale, só venda por esse valor, irmão. Aí eu não tinha visto ela andar. No outro dia que eu chego na exposição, quando chama, e a campeã Égua Júnior, Geisha VB que entrou, ela foi entrando e eu fui me arrepiando todo. Na mesma hora eu peguei meu telefone, liguei para da pista, eu falei, pista, seu cliente já chegou no valor? Ele falou, tá faltando besteira. Eu falei, não, você pode ir lá em Federal direto e dizer que a Geisha é minha. E a Expo Bahia, a gente já tinha uma expectativa muito alta dela, só que eu acho que ela superou qualquer expectativa, né? Porque nós fomos para a Expo Bahia, acreditávamos, né, que ela teria um resultado extremamente positivo, mas eu digo que ela foi além porque ela passou na categoria, foi campeã de marcha, e aí foi disputar com a reservada campeã das campeãs, que para mim é algo que me marcou muito. Ela foi reservada campeã das campeãs com Queijão, é uma égua excepcional, que é a Jacinta dos Campos Gerais, e ela foi disputar no sábado com a Jacinta. Então, quando ela começou a rodar, a turma se animou muito, e aí deu aquele resultado, ou seja, ela foi a primeira, a Jacinta foi reservada para ela, então dali para frente foi algo assim que a gente disse, bom, agora a gente se encontrou na criação. Da Expo Bahia até a Nacional, a gente passou por alguns processos de lesões com ela, principalmente no ligamento. E isso, para a Nacional, da primeira Nacional dela, trouxe um pouco de preocupação para a gente. Eu tive que realmente ter muito cuidado após a Expo Bahia, porque ela começou a sentir muito da mão e a gente preocupado com relação a isso, porque a gente precisava dela muito bem na Nacional. E a gente fica sempre, né, entre a cruz e a espada. Não pode treinar muito, mas é um animal que precisa treinar muito para poder arrumar, ajustar as coisas. E acabamos conseguindo vir, conseguimos ser campeões na categoria de Égua Júnior, né? Mesmo não tendo aquela prontidão que a gente queria, mesmo não tendo a condição realmente de estar ali bem, como eu queria, como eu, treinador, também queria que ela estivesse, ainda mais se tratando de uma égua com o potencial que ela tem, com o que ela era, né? É sempre bom a gente ter a craque, né? Ter a campeã e estar bem. E eu não consegui fazer isso na primeira Nacional. A campeã nacional de marcha picada Égua Júnior nesta 40ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalago Marchador é Geisha VB, criação do Alcada Silva exposição de Antônio Almeida Marcos Filho, Arastóio, Itapé, Bahia. Ano passado a gente veio com a Geisha para a Nacional com uma expectativa absurda, né? É uma égua muito cotada, vinha com um histórico muito bom. Infelizmente aconteceu aquele acidente, né? Que ela veio a machucar bastante. Para a gente foi muito difícil, né? Porque você vir com uma aposta muito grande e acontecer um imprevisto daquele. Mas ela conseguiu recuperar, conseguiu sair. Ela é tão boazinha que ela ficou quieta, todo mundo tirou ela ali, tomou uma sutura, tudo. São momentos, né, que a gente passa na vida do animal que você não espera.
Você está aqui no Parque Exposição, sua égua está cotada para entrar em pista e acaba que ela não entra. Chega a informação que ela caiu dentro de um bueiro, que uma pessoa salvou. Eu lembro, eu estava voltando da academia, meu pai me ligou para me comunicar. A ficha nem tinha caído, eu nem acreditava. Quando eu vi os vídeos ainda, a égua toda cortada, lesionada, sentindo dor, quando foi para o hospital, eu nem imaginava que ela poderia voltar. E tivemos que abrir mão de colocar ela em pista, né? Por segurança, pensando no bem-estar e para nos livrarmos de riscos. E voltou, mais uma vez, degraus abaixo para reabilitar. Conseguimos fazer essa reabilitação. Então nós fomos para um CBM Montes Claros com força total. E vem a superação total com o CBM de Montes Claros, onde ela retorna para a pista, é campeã das campeãs, chega na Nacional, anda do jeito que andou, convence o parque inteiro. Então, isso é muito gratificante para a gente, muito emocionante para a gente saber tudo que ela passou e a trajetória que ela constrói. Chegou o CBM, fizemos a progênie da Cabiúna VB com ela, a égua extraordinária, fizemos a categoria bem demais também, né? E chegamos no CC e a égua, acho que é a estrela da exposição, né? Foi um trabalho muito bem feito de Luquinhas, junto com Dudinha, toda a equipe, a gente sempre junto também, confiante. E graças a Deus no CBM consagramos campeã das campeãs brasileira, né? E pra gente, depois do que tinha ocorrido, foi extraordinário aquele resultado. Chegando na Nacional, na gameleira, a gente sempre tem que moldar e tentar adaptar sempre o dia da prova, né? Tivemos 12 dias, do dia que ela chegou para agora, e isso foi importante para mim e para ela também. Por conta do título, né, credenciada, né, a disputar no mais alto nível. Mas o jogo é jogado, né, cada dia o cavalo é de uma forma, né, então vamos ver, ela está bem, está num bom momento, o Lucas está confiante, a gente está muito confiante. Quarta-feira de manhã ela começa a andar e vamos ver o que é que vai dar. Mas as expectativas são boas, muito boas. Então a progênie me ajudou muito, foi importante para mim ter feito a progênie, porque ela conseguiu conhecer a pista e eu via que toda vez que ela entrava lá ela estava melhor. E se confirmou, né, ao longo dos 3 dias depois, ela confirmou lá dentro hoje que ela estava muito bem, que ela queria realmente. E eu só pedi a ajuda dela mesmo, me orienta e me leva, minha filha, que vai dar certo. Criação das casas suas e das boas, exposição de Matheus Bruno Aras Federal, Itaberaba, Bahia, filho de seu Chico Tanque, na Cabiúna VB. A gente sabe do favoritismo, né, que tem a Geisha hoje aqui, então isso acaba que pesa demais, né, você vir como favorito para fazer o animal campeão dos campeões. A gente sabe que nacional não é brincadeira, são muitos fatores que envolvem, né? Ano passado, inclusive, foi uma prova disso para a gente, mas a expectativa é muito boa, graças a Deus a Geisha está bem demais. A gente fica sempre apreensivo, né? Você passa num lugar, é a Geisha, o outro, é fulano, é cicrano. Eu não tenho medo de ninguém. Eu, sendo sincero, não tenho medo de ninguém. Você analisando o jeito da Geisha, o gesto de marcha da Geisha, a amplitude da Geisha, então eu tenho certeza que vai dar certo amanhã. Em nome do Senhor Jesus. Então, deixa ela entrar, deixa eu ver como é que estão as outras éguas, deixa a gente ver como é que vão ser as montadas, deixa a gente ver quando juntarem todas as campeãs, o que a gente vai fazer. Mas eu vou deixar por conta dela. É melhor assim.
A campeã das campeãs nacional de marcha picada deste ano de 2025 é Geisha VB, criação de Oscar da Silva Vilas Boas e exposição de Matheus Dutra Barros, Aras Federal, Itaberaba, Bahia, filha de seu Chico Tandi, na Cabiúna VB. Pois é, acho que ainda a emoção ainda fala mais alto, né? Quando você tem o seu sufixo, né? Hoje tem alguns animais meus aqui que não são mais meus, na verdade, mas são crias minhas. Eu vibro igual, eu torço igual, porque realmente você produzir, né, um animal para estar brigando em alto nível aqui na Gameleira não é fácil. E graças a Deus, nos últimos anos, a gente vem sempre, né, pelo menos com animais competitivos, e de vez em quando beliscando alguma coisinha. Mas realmente a emoção é muito forte. Ela realmente tocou a gente desde o início. A equipe toda ficou mobilizada por isso. E o fato da gente ter treinado o pai, ter treinado a mãe, ter treinado a avó, ter treinado a bisavó dela, foi muito importante para a gente, né, concretizar o que a gente estava lá atrás já vindo trabalhando ela.